Paz e graça, meus queridos irmãos em Cristo Jesus. Sou o pastor Otomires Barbosa e quero deixar aqui uma palavra de Deus através de um vídeo para nossa meditação neste dia abençoado. E há muitas pessoas que a gente conversa e eles sempre nos perguntam a respeito de várias coisas concernente à palavra de Deus. E neste momento eu queria ler na palavra de Deus antes e depois fazer um rápido comentário a respeito de um assunto que muitas pessoas me pediram para fazer gravar um vídeo a respeito. E que assunto é este? É sobre Satanás. Ele está preso nos dias de hoje ou ele está solto? Então nós vamos entender um pouquinho a respeito se ele está solto ou se ele está preso. Então nós vamos para a palavra de Deus primeiramente. Eu quero que todos que estiverem assistindo aqui este vídeo, abra tuas Bíblias no capítulo 1, no livro de Jó. E nós estaremos meditando do versículo 7 até o versículo de número 10. E depois nós estaremos fazendo um comentário a respeito desta passagem bíblica. Para nós sabermos se realmente Satanás ele está solto ou se ele está preso. Amém? Eu quero deixar para a nossa meditação, capítulo 1, livro de Jó, o versículo 7 até o versículo de número 10, que diz assim a palavra do Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: "Donde vens?" E Satanás respondeu ao Senhor e disse: "De rodear a terra e passear por ela." E disse o Senhor a Satanás: "Observaste tu, meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto, temente a Deus, desviando-se do mal?" E então respondeu Satanás ao Senhor e disse: "Porventura teme Jó a Deus debalde, ou seja, em vão? Porventura não o cercaste tu de bens a ele e a sua casa, e tudo quanto tem, e a obra de sua mão abençoaste, e o seu gado está aumentando na terra?" Somente até aqui neste versículo de número 10, do 7 ao 10 que nós lemos. Eu quero fazer aqui um comentário a respeito desta palavra e também dando uma resposta àqueles que me pediram e me perguntaram a respeito se Satanás ele está preso ou se ele está solto. Quando nós observamos aqui o livro de Jó, do capítulo 1, na observação que nós fazemos aqui quando lemos este versículo do 7 a 10, realmente a gente pode dizer que Satanás ele está solto, porque no diálogo dele com o Senhor, ele é bem claro que ele está rodeando a terra e passeando por ela. Ora, se ele está rodeando a terra e se ele está passeando por ela, nenhuma pessoa não vai fazer jamais um passeio se ela está presa. Não tem como. Se ela vai deslocar de uma cidade para outra, de um país para outro, de um canto para outro, ele tem que estar livre. Ele não pode estar em uma prisão, porque senão ele não estaria fazendo esta viagem. Então aqui, no diálogo entre Jesus ou Deus, e Satanás, aqui é bem claro que ele disse que ele estava rodeando a terra e passeando por ela. Mas há algo que nós temos que entender aqui. Vamos lá. Quando nós olhamos aqui esse diálogo que fala aqui a respeito de Satanás, trazendo, esta resposta à pergunta de Deus, nós entendemos sim que ele está solto.
ele está livre, em partes agora. Eu vou dizer que ele está livre em partes. E eu vou explicar bem tranquilamente para vocês entenderem. Como que Satanás ele está livre e ele tem liberdade? Por exemplo, quando nós, antes de todos nós aceitarmos a Jesus, o que acontece com nós? Nós somos uma espécie de uma criança inocente que ficamos sobre o domínio dos nossos pais. Então, quando nós não conhecemos a palavra de Deus, nós ficamos sobre os cuidados de Deus. E quando nós conhecemos a palavra de Deus, esse estado agora de inocência, ele retira de nós. E aí nós passamos a fazer a escolha entre servir a Deus ou servir ao mal. Porque não existe mais do que essas duas coisas, servir a Deus ou servir ao mal. Não existe mais alternativa para nós. Então, o que acontece? Então, quando nós olhamos o diálogo aqui de Deus e Satanás, ele está rodeando e passeando a terra. Então, ele aqui ele está com uma certa liberdade. Por que ele está com uma certa liberdade? Pois ele está passeando e rodeando a terra. Então, ele está observando tudo, ele está vendo tudo, ele está atento a tudo. Só que, como é que Satanás ele tem poder e ele atinge as pessoas? Tem como Satanás atingir uma pessoa que ele não conhece a palavra de Deus? De um certo modo, sim, mas não a ponto de ceifar a sua vida. Ele não tem como, porque a pessoa ainda não é conhecedora da palavra de Deus. E ainda vai chegar um momento que ela vai conhecer a palavra de Deus. Por não ter chegado a este momento, então, agora nós podemos colocar essa pessoa como uma criança que está sob os cuidados do pai. E no sentido espiritual a mesma coisa, como uma pessoa criança, no sentido de não conhecer a palavra de Deus, está sob os cuidados de Deus. Então Satanás ele não tem o poder ali, tem de prejudicar, mas não tem ali de tirar a sua vida. Ele não tem esse poder. E quando nós aceitamos a Jesus ou não aceitamos a Jesus, aí nós passamos a não ser mais como uma criança que fica sobre os cuidados dos pais ou aquele que já não é mais inocente da palavra de Deus e já não está mais sob os cuidados de Deus. Ele fez a sua escolha entre o bem e o mal. Então, o que acontece? Quando você rejeita a palavra de Deus, rejeita o Senhor Jesus, conhecendo a palavra e não aceitando, aí agora Satanás, ele está livre, ele tem liberdade de fazer o que quiser. Ele tem liberdade de pegar a pessoa que é desobediente à palavra de Deus, que não quis aceitar a Jesus, e de se andar com a vida dela e preparar um laço para levar ela, para que o espírito da morte venha e ceifa ela. Sim, isso aí é normal, isso é bíblico. E Satanás, ele faz a pessoa continuamente permanecer no pecado. É a função dele, pecar, permanecer no pecado, até que venha a morte. A morte vem, ceifa a pessoa, e outrora a pessoa morreu, a morte ceifou, ela no pecado, ela agora é condenada e ela vai para o lugar de tormento. Então, quando é que Satanás ele está livre e ele tem o poder de trazer o prejuízo ou matar, levar esta pessoa à morte espiritual? Porque Satanás, na verdade, ele não... Na verdade, quem mata é a morte, mas trabalha junto, tanto Satanás como a morte e também o inferno. Então, eles trabalham em conjunto. E quando agora a pessoa conhece a palavra de Deus, mas não obedece à palavra de Deus, então quer dizer, Satanás ele está livre, ele está solto. Ele está solto para quê? Para matar.
para levar aquela pessoa à morte espiritual, para que a morte agora venha ceifar a carne da pessoa, o corpo da pessoa, e a alma ser conduzido com o espírito para um lugar de tormento, né? E há muito equívoco na palavra de Deus, que as pessoas dizem que quando nós morremos, a alma ela vai para o céu, quando nós somos cristãos, o espírito torna a Deus e o corpo vai para a terra. E isso aí é muito complicado, e é algo que nós temos que entender, abrir a mente a respeito disso, que lá na carta de 1 Tessalonicenses ou 2 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, disse assim: e o Deus de paz vos santifique em tudo, e todo vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e mantendo lá sempre Ele em santidade. Lá está falando sobre a santidade, a santificação do espírito, a alma e o corpo. Então fala de espírito, depois fala de alma, depois fala de corpo. Então o que acontece? E as pessoas criaram um jargão, criaram um mito no sentido espiritual de que quando a pessoa morre, porque lê Eclesiastes, e no capítulo, me parece, 12, e fica batendo sempre na tecla de que quando a pessoa morre, o espírito torna para Deus, porque ele é de Deus, e a alma ela vai para o inferno ou para o céu e o corpo desce para a terra. Mas na verdade não é isso. Quando você vê na carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, você vai ver que tem que ter santidade tanto no espírito, na alma, como no corpo. Se não houver santidade no espírito, alma e corpo, então não tem como, no dia da morte de uma pessoa, esta pessoa, o espírito dele retornar para Deus, como as pessoas imaginam, porque não está em santidade. E tudo aquilo que não está em santidade não entra no reino do céu. Então, se o espírito não está em santidade, ele não tem como ele entrar lá no céu. Então, é mais ou menos assim para você entender. Nós morremos, corpo de crente desce para a sepultura, alma e espírito torna a Deus, é salvo, pessoas salvas. E quando as pessoas morrem na desobediência à palavra de Deus, o que acontece? Corpo desce para a sepultura e alma e espírito vai para o lugar de tormento, porque a alma, na verdade, é um assopro, é o nosso intelecto, e ela agora, ela junta com o espírito, que é um corpo espiritual que Deus deixou dentro de cada ser humano, e não estando em santidade, o espírito, não houve santificação, então a alma agora, que é o assopro, liga com o espírito, e ambos, ou céu para a salvação, ou então para o lugar de tormento, aguardando o dia do juízo final, para depois ser lançado no lago de fogo. Então, voltando ao assunto aqui. Então, Satanás, ele tem liberdade de matar, de destruir, causar todo tipo de dano às pessoas que conheceram a palavra de Deus, porém não estão obedecendo a palavra de Deus, rejeitaram a palavra de Deus. Então, aí Satanás, ele está livre, ele está solto nesse sentido, de provocar dano a estas pessoas que ouviram a palavra de Deus e não obedecem à palavra de Deus. Então, aí sim, ele está solto, ele está livre para causar todo tipo de dano. E agora, quando é que ele não está solto? Ele não está solto quando nós lemos aqui o livro de Jó. Para aqueles que aceitaram a palavra de Deus, está sobre a direção do Espírito Santo e de Jesus Cristo. Então agora Satanás está preso. Olha só que coisa linda. Ele está preso. Preso em que sentido, pastor? Ele está preso. Você vai ver aqui que ele diz para Deus no diálogo com o Senhor, que ele estava rodeando a terra e passeando por ela.
ele tinha uma liberdade de causar dano naqueles que não eram obedientes à palavra de Deus. Ele estava livre. Mas quando ele chega aqui agora, que ele já observava Jó e ele estava invejando da prosperidade de Jó, então agora que ele chega aqui, a intenção dele era chegar aqui e pedir ao Senhor para causar dano aqui na pessoa de Jó. Só que quando ele chega, ele teve que pedir permissão. Por que ele teve que pedir permissão? Porque Jó, ele cria em Deus, ele aceitou a Deus, ele andava corretamente de acordo com a palavra de Deus, como nós também andamos de acordo com Jesus Cristo, com a palavra do Senhor. Então agora há uma prisão para Satanás nesse sentido. Quando se trata de pessoas ímpias, ele está livre, ele está passeando, rodeando e causando todo tipo de males. Mas nós que somos pessoas que estamos em Cristo Jesus, Satanás ele está preso. A prisão é que ele não tem poder, ele não pode chegar em mim, chegar em você e matar espiritualmente, ele não pode chegar, matar o nosso corpo, ele não pode chegar e causar destruição naquilo que é nosso, quando nós andamos em fidelidade com Deus ou com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então há uma diferença. Então ele está solto, sim, para aqueles que rejeitaram a Cristo, ao Senhor. Então ele está solto, sim, para estas pessoas. E ao mesmo tempo, ele está preso quando se trata de pessoas que servem ao Senhor, porque ele está preso no sentido de que ele não tem autoridade sobre aqueles que estão servindo a Deus. Como Jó, ele teve que chegar em Jó mesmo para que Jó passasse pela prova que passou. Então ele teve que pedir autorização ao Senhor para tocar nos bens de Jó, tocar nos filhos de Jó, tocar na saúde de Jó. Então, e qual era o intuito? O intuito dele era acabar com os bens materiais de Jó, era acabar com a família de Jó, era acabar com a saúde de Jó, e o intuito principal, eu vou lhe ensinar aqui nesse momento, era acabar com a espiritualidade de Jó. Então, o resumo final, aonde Satanás queria mexer, a parte final, a mais valiosa, era destruir a espiritualidade de Jó. Então, ele não conseguiu, porque no final, Jó, ele permanece íntegro diante do Senhor, ele perde sim os bens materiais, ele perde sim os filhos, ele perde sim a saúde, mas ele não perdeu a obediência, ele não perdeu a comunhão com Deus. Então ele conseguiu permanecer firme, sendo fiel a Deus. E aí Satanás, ele é derrotado através da fidelidade deste servo de Deus chamado Jó. Então o que eu quero te dizer nesse dia é que Satanás, ao mesmo tempo que ele está solto para os ímpios que rejeitaram a palavra de Deus, ao mesmo tempo ele está preso no sentido de quando ele vai chegar em um crente. Ele está em uma prisão em que ele não pode fazer nada contra nós, se o Senhor não o permitir. Amém? Então eu deixo aqui esta palavra para todos vocês, que Deus abençoe a todos vocês, e Deus permitindo, na próxima estaremos gravando mais um vídeo para a honra e para a glória do nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a todos no nome de Jesus.